No princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olá, tudo bem? Hoje estamos trazendo para a sua vida uma reflexão na palavra do Senhor que está no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1. Sou o pastor Fábio Souza e o título desta mensagem é Havendo Deus Falado. Sejam todos bem-vindos. Vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, e a palavra do Senhor nos diz assim. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Prezado ouvinte da palavra do Senhor, a Bíblia é maravilhosa. Eu fico pensando às vezes como alguém não acredita na Bíblia, como alguém pode não acreditar na Bíblia. Um livro que foi escrito há muito tempo, um livro que foi escrito numa época que não tinha rede social, um livro que não tinha internet, não tinha WhatsApp, um livro que foi achado um no norte, outro no sul, outro no leste, outro no oeste, e quando junta todas as partes, eles se conversam, eles se falam. E através da Bíblia, nós temos conhecimento que desde o princípio Deus falou em diversos tempos. Deus falou em sucessivas gerações, Deus falou de maneiras diversas, Deus falou conforme lhe pareceu apropriado. Nos tempos antigos, o Senhor deu as suas revelações muitas vezes e de muitas maneiras. Deus falou por meio de visões, Deus falou por meio de sonhos, Deus falou por meio de acontecimentos e também Deus falou por intermédio de pessoas. No passado, um dos instrumentos usados por Deus para a sua revelação foram os profetas. No versículo base desta mensagem, no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Me chama a atenção aqui, meu querido ouvinte, a parte onde diz havendo Deus antigamente falado. Me chama a atenção onde diz a nós falou-nos. Porque nós podemos interpretar o falado e o falou-nos como expressado a sua palavra. Havendo Deus antigamente expressado a sua palavra, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós expressou sua palavra, nesses últimos dias, pelo Filho. Acredito ser prudente esta interpretação entre Deus falar e expressar a sua palavra, porque creio que nosso Deus, quando fala, não fala qualquer coisa, mas nosso Deus, quando fala, fala a sua poderosa, criadora e transformadora palavra. Vale lembrar que sobre sua palavra o Senhor nos ensina no livro de profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 a 11, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. O poder da palavra do Senhor, o poder e a eficácia da palavra de Deus, elas são sempre infalíveis. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que na minha e na tua vida estiver igual a uma terra seca, a palavra de Deus pode regar essa vida terra seca. A palavra de Deus pode produzir bênçãos nesta vida terra seca. A palavra de Deus pode brotar uma nova vida onde não tinha mais vida. A palavra de Deus dá jeito naquilo que aos nossos olhos não tem mais jeito. A palavra de Deus é poderosa, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja bem, a palavra de Deus é viva e eficaz. Uma coisa interessante, porque quando nós lemos um versículo hoje, a palavra de Deus fala com o nosso coração de um jeito. Quando lemos esse mesmo versículo daqui a um tempo, a palavra de Deus fala ao nosso coração de outro jeito. O mesmo versículo, quando fala com outra pessoa, a palavra de Deus já fala de outro jeito. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva.
ela não é uma palavra morta, ela é viva, ela fala com cada um de um jeito diferente. E com cada pessoa que ela fala, ela transforma a vida. Por mais que a pessoa ache que não transforma, a semente é plantada dentro do coração da pessoa e a pessoa tem a sua vida transformada através da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e diz que a palavra de Deus é eficaz. Ou seja, a palavra de Deus, além de viva, ela funciona e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Às vezes eu posso chegar para você e falar uma palavra minha para você que não vai resolver nada. Alguém pode chegar para você, você pode chegar para mim e dizer uma palavra tua e não vai resolver nada. Mas a palavra de Deus, não, a palavra de Deus ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu posso mentir para mim, eu posso mentir para você, eu posso mentir para qualquer um, mas mentir para Deus, mentir para a palavra de Deus não tem como. Por quê? Porque ela é apta para discernir os pensamentos. É como diz o velho ditado, enquanto eu vou com a farinha, Deus já vem com o pão pronto, já faz tempo, né? Então ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E mais do que isso, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Pensa numa palavra maravilhosa esse versículo. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo, ou seja, Deus cuida, Deus zela pela sua palavra para a cumprir. Como diz a Bíblia, Deus não é homem para que minta, né? Ele vela pela sua palavra para a cumprir. A palavra de Deus, para quem a recebe, é vida de relacionamento com o Senhor. Lá em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Que coisa maravilhosa. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Aqueles que já estão perecendo. O que é perecer? Perecer, um alimento perecível, um alimento que se estraga, um alimento que tem validade, né? Um alimento que tem prazo de validade, né? Então, para aquelas pessoas que têm prazo de validade, a palavra de Deus ela é loucura, né? Para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A sabedoria deste mundo é uma sabedoria que exclui a Deus, que glorifica a autossuficiência humana, que faz do homem a autoridade suprema, que se recusa a reconhecer a revelação de Deus. O homem dá as costas para Deus, o seu Criador. A essa sabedoria mundana, com suas filosofias que são pura e meramente vaidades, Deus chama de loucura. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então essa sabedoria do mundo, com suas filosofias, puramente vaidade. O homem cria suas filosofias e se enrola nelas mesmo porque não há um fim. São palavras que não produzem vida. São palavras que perecem. Deus chama de loucura, porque por elas o homem se autodestrói e não consegue enxergar a verdade, nem conhecer o seu Criador, porque tem seus olhos, seus ouvidos e seu coração cauterizados por sua própria vaidade. O seu próprio ego engole. O próprio ego do homem, através da sabedoria mundana com suas filosofias, engole ele. Mas para nós que somos salvos, a palavra de Deus é o poder de Deus para nossas vidas. A palavra de Deus não somente abrange a sabedoria e a verdade, mas também o poder ativo do Senhor para salvar, para curar, para transformar vidas. O poder ativo, lá no princípio da Bíblia, nos primeiros versículos, que diz assim a palavra, e disse Deus, haja luz, e houve luz, né? A criação toda foi feita através da palavra de Deus, Deus expressando a sua palavra e ouve aquilo que Deus expressou, né? Então a palavra de Deus ela não somente abrange a sabedoria e a verdade, mas também o poder ativo do Senhor para salvar, para curar e para transformar vidas, né? Então, através da palavra do Senhor, vidas podem ser salvas. Através da palavra do Senhor, vidas podem ser curadas. Através da palavra do Senhor, vidas podem ser transformadas. Ouça uma coisa, meu irmão, ouça uma coisa, meu querido ouvinte. A palavra de Deus tem poder. Entenda isso, coloque isso dentro do seu coração. A palavra de Deus tem poder.
Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nos céus e na terra. A palavra de Deus tem poder. E aí podemos então considerar no versículo base desta mensagem no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que havendo Deus antigamente expressado a sua palavra, muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós expressou sua palavra, nestes últimos dias pelo Filho. Veja que coisa maravilhosa, a nós expressou sua palavra nesses últimos dias pelo Filho. E conforme a Bíblia, que é a palavra de Deus, quem é o Filho? Quem é o Filho conforme a Bíblia? A Bíblia nos ensina no livro de Mateus, no capítulo 3, nos versículos 13 ao 17, no episódio do batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João Batista junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João Batista opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, olha que tremendo, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor nos céus e na terra. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus é o Filho de Deus. Então o versículo base desta reflexão que lemos em Hebreus capítulo 1, versículo 1, onde diz: A nós expressou sua palavra nesses últimos dias pelo Filho. Logo entendemos que a nós expressou sua palavra nesses últimos dias através de Jesus. E aí perguntamos, mas o que falou Jesus? Na Bíblia, que é a palavra de Deus, dentre tantas passagens que falam acerca de Jesus e também o que Jesus falou, vem ao nosso coração o livro de João. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne. Ouça bem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glórias a Deus. Abrindo um parênteses aqui, unigênito. Unigênito significa único e primeiro, ou seja, Jesus é único e primeiro. Único porque Jesus foi a única pessoa nascida de uma mãe humana mortal, Maria, e de um Pai Espírito Eterno, Deus, o Pai, único e primeiro. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 20, a palavra nos ensina que em sonho apareceu a José, marido de Maria, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor nos céus e na terra. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. De acordo com o dicionário, verbo significa uma palavra de ação. Então, verbo significa palavra. Então, João diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E aí, continuando, João mostra um pouco do poder do nosso Deus. João 1,14, e o Verbo se fez carne, ouça bem, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. João afirma que o Verbo, ou a palavra, se fez carne, ou seja, João afirma que o Verbo, ou a palavra, tornou-se humano, e vimos a glória do unigênito do Pai. E vimos a glória do unigênito do Pai. E aí podemos então considerar neste versículo que lemos em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Quando ele fala, no princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se Verbo é a palavra, e João afirma que a palavra tornou-se homem, então o Verbo, palavra, tornou-se homem, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nos céus e na terra. Voltando ao versículo base desta mensagem, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, é que o Senhor a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Podemos entender que o Senhor a nós expressou a sua palavra nestes últimos dias pela sua palavra em forma de homem, Jesus. Glórias a Deus, como isso é tremendo. Pense por um momento, Deus falou e ainda nos fala muitas vezes e de muitas maneiras através de seu Filho Jesus, que é sua palavra em forma de homem. Como isso é maravilhoso, glórias a Deus, glórias a Deus. No livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus, a palavra do Senhor em forma de homem, nos diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ouça bem, meu prezado ouvinte da palavra do Senhor. Quantos de nós não estamos cansados e oprimidos com as lutas dessa vida? Quantos de nós não estamos cansados com essas lutas, as angústias, a depressão? Quanta gente não tem sofrido de depressão? Quanta gente não sofre de ansiedade? Quanta gente não está com enfermidade? Quantos de nós não estamos cansados e oprimidos com a luta desta vida? E Jesus, a palavra do Senhor em forma de homem, está dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus: vinde a mim, você que está ouvindo a palavra de Deus falar ao seu coração, que está se sentindo cansado e oprimido. São muitos problemas, meu amado, são muitas decepções, são problemas com as finanças, é o casamento, são os relacionamentos, é o desemprego, são as lutas desta vida, são muitas coisas que têm afligido a alma das pessoas nesse mundo em que estamos vivendo. Jesus quer dar a você o Espírito Santo para guiar a sua vida. Com o auxílio e a graça de Deus, você terá um amigo fiel para te ajudar. Você terá um amigo fiel para suportar as provações. Você terá um amigo fiel para suportar as provações, as inquietações desta vida. Jesus está te dizendo: chega de sofrer. Jesus está te dizendo: eu quero estar contigo nesta peleja, eu quero estar contigo, eu quero te ajudar nesta caminhada. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Abençoa teu povo nesta terra, Senhor. No livro de João, capítulo 14, verso 6, diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus não é um dos caminhos. Veja bem, ele fala: eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, entenda, não existe outro caminho. Jesus é o caminho. Chega de sofrer, meu querido ouvinte. Jesus não é uma das verdades. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Chega de acreditar em coisas que não te levam a lugar nenhum, que só estão te fazendo sofrer, que estão fazendo você se encolher, que estão fazendo você retroceder, estão fazendo você, não sei se usam essa palavra ainda, mas estão fazendo você minguar a cada vez mais. Jesus é a verdade. Chega de sofrer. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não é o fim. Jesus não é a morte, Jesus é a vida. Essa situação aí que aos seus olhos parece impossível, esta situação aí que aos seus olhos parece não ter saída, esta situação aí que aos seus olhos parece seu fim, isso que você pensa que está morto, Deus está falando com você. Jesus não é uma vida qualquer, de qualquer jeito. Jesus é a vida, e vida com abundância. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor nos céus e na terra. No livro de João, capítulo 1, versículo 4, diz assim: nele, Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
No livro de João, capítulo 11, versículos 25 a 26, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Glórias a Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição, tornar a ter vida. Veja bem, tornar a ter vida. Quantos de nós não pensam que é o fim? Quantos de nós não pensam que acabou? Às vezes seja alguém na nossa vida, às vezes seja alguém ao nosso redor, um parente, que nós pensamos que já não tem mais jeito, que já não tem mais condições, que não tem mais como. Mas veja, Jesus diz: eu sou a ressurreição, ou seja, eu torno a trazer vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor nos céus e na terra. Ora, meu prezado ouvinte da palavra do Senhor, Deus sem a minha pessoa, Deus sem você, Deus continua sendo Deus. Veja bem o que eu estou falando. Deus sem a minha pessoa, Deus sem eu, Deus sem você, Deus continua sendo Deus. Agora pensa, o que sou eu sem Deus? O que é você sem Deus? Para finalizar, vamos orar como Jesus nos ensinou no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feito a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que nosso Deus, o Senhor, abençoe você e os teus. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos orando por você e os teus. Deixe nos comentários seu pedido de oração. Quer Jesus em sua vida? No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Escreva nos comentários: eu quero Jesus em minha vida. Estaremos orando por você, para juntos cumprirmos o Ide de Jesus, conforme está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ajude-nos a levar a palavra de Deus para mais pessoas ao redor do mundo. Por isso, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe nosso canal. Caso sinta em seu coração ajudar nosso ministério com uma oferta ou contribuição, poderá fazê-la pela chave Pix, Fábio Souza Pastor, Souza com Z, Fábio Souza Pastor, @gmail.com. Deus te abençoe grandemente e até o próximo. Haja luz em sua vida. Amém.